Boa noite, Evandro. Meu nome é Ignas Farim Diniz. Eu vou te explicar a 2.72 e a 3.58. Então, inicialmente explicando essa questão, a gente tem aqui, ele pede para calcular a pressão absoluta nesse ponto. Então, ele tem dois líquidos, ele tem o óleo e a água e um tubo e U. Tem as cotas. Esse óleo aqui ele tem uma coluna de 0,2 metros, a água desse lado de cá 0,1 e do lado de cá ela tem 0,8. Esse pedacinho aqui é água também. Ele é um tubo aberto em cima, então ele está sujeito à pressão atmosférica também. Para calcular a pressão absoluta nesse ponto, eu considerei a pressão dessa coluna de água menos a pressão desse ponto e a pressão causada por essa coluna de óleo. Então eu fiz pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais a pressão causada por essa coluna de água, né? O rho da água vezes a gravidade vezes a altura, menos o rho da água do lado de lá e a altura, né? Que é a pressão da água causada por essa coluna, menos a do óleo. Então, fazendo as contas, né? A gente chega nesse valor aqui, que a pressão absoluta é igual a 106,1993 kPa. Essa daqui é a resolução do exercício 2.72. Bom, agora a explicação da 3.58. Ele inicialmente te dá uma mistura de metano e vapor. Ele te dá os dados iniciais que ele está a 120 Kelvin e o título dele é 25%. Ele te pede em que momento que o tanque vai conter apenas metano monofásico e qual a pressão no tanque nesse instante. Bom, inicialmente eu vou calcular e encontrar o volume específico da mistura, metano mais vapor, e comparar com o volume específico do vapor saturado, para encontrar em que temperatura que o vapor saturado vai estar, para depois, com essa variação de temperatura, encontrar o tempo em que ele chegou nesse instante. Detalhe também que o exercício ele fala que ele está subindo de 5 em 5 kelvins. Então eu utilizei essa forma e consultei na tabela os valores do volume específico do líquido saturado e o volume específico também do vapor saturado do metano vapor. Então os valores são esses, do líquido saturado e do vapor saturado. Fazendo essa conta, esse aqui é o título, né, de 25%, fazendo essa conta a gente encontra esse valor para o volume específico. Encontrando esse valor agora, eu comparei ele com o valor do volume do específico do vapor saturado. Então, comparando o valor, a gente encontra na tabela, a tabela utilizada foi deixa eu encontrar ela aqui, AB.7.1. A gente encontra que o valor do vapor saturado é muito próximo do valor específico da mistura. Então a gente não precisou fazer interpolação. A gente vai na tabela e encontra que o valor da temperatura é 145 kelvins. Então, a partir desse dado, a gente pode calcular a variação do tempo. A gente utiliza a variação do tempo, é igual a variação da temperatura dividido pelo tanto de que ele está subindo, né? Tanto que ele está variando a temperatura. Então a gente faz 145 kelvins, que é a temperatura que a gente acabou de encontrar, menos 120, a temperatura inicial, dividido por 5. Esse valor dá a variação do tempo, que a gente encontrou que é 5 horas. E também ele pede a pressão nesse instante, né? A pressão nesse instante é a pressão absoluta, que é a mesma pressão do vapor saturado, do metano. Então é só olhar também na tabela. Ela é 824 kPa. A tabela 7.1, a B 7.1.